Bom, gente, aqui é Luciano Charles. Hoje eu vou mostrar nesse vídeo aqui uma coisa que estão me pedindo para demonstrar, estão tendo dificuldade na criação de relacionamentos no banco de dados e a criação de um exemplo de um menu dinâmico. Criar um menu dinâmico com categoria, digamos assim, né? Por exemplo, esse exemplo aqui, ó, seria um menu. O menu aqui seria o tipo de transação, no exemplo de uma imobiliária, né, transação residencial, comercial. Então, teríamos que estar criando um menu dinamicamente, pegando os dados do banco, de uma tabela para criar um menu e de outra para estar criando o submenu, né? Mas esse submenu só poderá, e o menu também, né, só poderá existir, no caso se fosse um projeto de imobiliária, caso exista um imóvel cadastrado com esses tipos. Digamos, eu posso ter o tipo de imóvel cadastrado lá como apartamento, mas se eu não tiver um imóvel cadastrado para vender ou para alugar, por exemplo, com o tipo apartamento, então ele não vai aparecer no submenu, né? Não tem lógica aparecer um item que quando for clicar não vai levar para página alguma, né? Esse mesmo exemplo serve para blogs, né? Onde tem submenus com as suas categorias, tá? Então eu vou usar um exemplo de uma imobiliária para estar mostrando isso. Então nós podemos vir aqui eu vou usar o phpMyAdmin. Eu vou estar criando uma nova tabela aqui. Vou estar criando 3 tabelas, tá? Para estar fazendo essa demonstração. O código no PHP eu já deixei pronto para não se prolongar por demais, né? Então nós vamos criar aqui o tab tipo imóvel. Ele vai ter apenas 2 campos, o ID tipo e o nome do tipo, tá? O que é esse tipo? Tipo do imóvel: casa, apartamento, chácara, terreno, né? Então o nome aqui, eu vou botar só para exemplificar, tá? Um varchar 70 e o ID tipo ele vai ser autoincremento, chave primária, certo? Já criamos, podemos salvar essa tabela aqui. Ele já criou a tabela. Está aqui, tab tipo imóvel. Nós podemos criar a segunda tabela, que só para exemplificar, essa tab tipo imóvel, ela será o submenu do nosso menu. E o menu será o tab transação. Tab transação. Tab transação também vai ter o ID da transação e vai ter o nome, né, da transação. Se vai ser aluguel, venda, sei lá, temporada, alguma coisa que o usuário queira criar. Vamos botar aqui um varchar 70 também. O ID da transação, ele também vai ser autoincremento e chave primária, tá? Posso salvar essa tabela. Agora nós vamos fazer a nossa terceira e última tabela, que seria tab imóveis, né? Ou tab imóvel, mas eu vou botar tab imóveis. Tab imóveis. E nessa tab imóveis, ele vai ter o que? Ele tem que ter o próprio ID, né? Ele tem que ter agora, para mim poder relacionar, ele tem que ter o ID do tipo, da tabela tipo, e tem que ter o ID da transação. Para mim fazer o relacionamento, porque cada imóvel vai ter uma transação, venda ou aluguel, e vai ter um tipo, casa, apartamento,
certo? E aqui eu vou botar só um outro campo para nós estarmos preenchendo também, que é o tipo imóvel, o nome imóvel, perdão. Vou botar aqui um varchar também 70. O ID transação vai ser inteiro, o ID tipo inteiro também, tá? Mas o ID imóvel, além de ser inteiro, ele vai ser chave primária e autoincremento. Beleza, nossa tabela está pronta, podemos salvar aqui. Está tudo certinho. Agora, nós temos que fazer o relacionamento dessas tabelas. Então, a tabela que vai ser inserido os dados vai ser na tabela imóveis, certo? Então, nessa tabela aqui, nós temos que fazer o quê? O relacionamento dela, porque nós vamos precisar do ID do tipo do imóvel e do ID da transação, né? Então, nós vamos fazer o relacionamento dela assim, ó, aqui. Só que, para nós fazermos o relacionamento dela, nós precisamos de índices. Vocês podem ver aqui, ó, quando a gente vai tentar fazer um foreign key, ele não mostra. O único índice que ele tem aqui é o próprio ID do imóvel, mas eu não quero relacionar com esse aqui, porque esse aqui ele tem que ser único, né? É autoincremento, ele vai gerar um único ID para cada imóvel. Eu preciso fazer em outro campo. Qual? Um para ID tipo e outro para ID transação. Como é que eu crio o relacionamento aqui? Eu tenho que criar uma chave, né, um índice, para cada um desses campos que eu quero relacionar. Então, no PHP MyAdmin, eu posso vir aqui em índice, tá? Vou criar aqui o primeiro índice aqui que eu posso dar um nome e tipo. Ele não pode ser único, tá, gente? E nesse caso, porque assim, ó, se você botar ele único e tentar, você vai conseguir cadastrar apenas um tipo. No próximo tipo, como o ID vai ser sempre o mesmo, né, você vai cadastrar lá, você cadastrou na tabela tipo imóveis, o imóvel, o tipo casa. Ele vai ganhar o ID 1, porque a tabela está zerada, né? Aí digamos que aqui no imóvel, você vem cadastrar o imóvel, aí chega no campo de ID tipo, você vai escolher lá o ID 1, né, casa. Beleza? Você vai conseguir salvar ele tranquilo. Só que no próximo imóvel, se você vier escolher casa de novo, não pode, porque você colocou o índice como único. Ele não, como sendo único, ele não pode se repetir. Então a gente bota ele como index. Tá? Aqui você vai escolher qual é a coluna que você quer. Eu quero um ID tipo. Tá? E simplesmente pode dar um executar. Você criou o índice, pode ver aqui. Tá? Ele criou uma chavezinha aqui para nós podermos fazer nosso relacionamento, né? Nós precisamos fazer no ID transação também. Então viemos aqui de novo, no índice, vamos executar, vamos botar aqui e transação, vamos escolher o index primeiro e vamos escolher a coluna ID transação também. Podemos vir aqui e executar. Pronto, ele criou as duas chaves estrangeiras para nós aqui, para nós podermos fazer o relacionamento. Agora nós podemos vir na aba Relation View. Eu vou dar um nome aqui, só para simbolizar. Vamos escolher, ó, você pode ver agora que ele possui mais índices, né? E cada índice desse pode ser repetido. Então, porque nós escolhemos a opção index, então eu vou começar fazendo um relacionamento entre o ID tipo, né? Esse aqui, tá, gente? É os dados dessa própria tabela que eu estou mexendo, a tab imóveis. Então, ó, o ID tipo, aqui é o nome do banco de dados, tá? Já está selecionado. Então eu vou relacionar ele com qual tabela? Vou relacionar ele com a tabela tipo imóvel. Automaticamente ele já pegou o ID tipo, porque eu fiz esse relacionamento lá na hora de criar os índices, né? Ele já fez aqui. No onDelete eu não vou botar ação nenhuma e no onUpdate eu vou fazer em cascata. Se eu alterar o valor desse ID, ele vai ser alterado nos outros também, né? Mas isso ficaria para uma próxima aula. Eu posso guardar aqui, só veio o primeiro relacionamento, tá? Eu vou criar um outro aqui, vou chamar ele de transação.
vou escolher o ID transação da tabela transação. Ele automaticamente já me bota a chave primária da tabela transação, que vai se relacionar com esse ID aqui. Certo, gente? Assim a gente vai guardar. Está feito o nosso relacionamento, tá? Isso. Simples de se fazer. Aqui eu não escolhi, mas eu posso alterar de novo aqui. Só para ficar padrão. E o que eu posso fazer aqui para mostrar para vocês como é que funcionou o relacionamento visualmente? Eu posso selecionar um banco de dados aqui. Eu venho aqui em mais, ó, tem o desenhador. Tá? Ele é meio bagunçado, o PHP admin é meio bagunçado, mas eu vou tentar mostrar para vocês aqui. Ó. Vou separar aqui as tabelinhas todas. Ó, uma já achei. Ó, achei as 3 já. Essa eu não preciso, essa eu não preciso. Aqui, ó, tabela imóveis, né? Aí tem a tabela tipo de imóvel e a tabela transação. Aqui está. Esse relacionamento só é visível agora porque a gente fez esse relacionamento lá na tabela de imóveis, certo? Então aqui você pode ver, ó, está relacionando o ID tipo da tabela imóveis com o ID tipo da tabela tipo de imóvel e o ID transação da tabela imóveis com o ID transação da tabela transação, certo? Ó, transação, tipo. Perfeito, né? Tá, fazendo isso, nós vamos dar início então na programação, né? Eu só vou preencher uns dados depois no banco, porque o nosso banco está vazio, e vamos partir para o PHP, né? Tá, gente, o layout, o templatezinho que eu vou usar é o de sempre que eu estou mostrando algumas coisinhas para vocês aqui, né? Então, eu vou estar usando aqui, vou criar o menu primeiramente aqui, na View Home, tá? Então, o que eu fiz aqui, ó? Nós criamos, tá? Eu criei um controller chamado Imóveis Controller, tá? Eu criei uma view chamada Imóveis e no model eu criei um model menu, que é, né? Que a gente vai apenas criar o menu, certo? Então esse menu, no model menu, o que eu fiz aqui, ó? Eu criei um método chamado list transações. Esse list transações, tá? Esse tipo de model, de método aqui, vocês já estão mais do que acostumados, né? A gente faz um select aqui, essa estrutura é padrão para vocês já também. Então o que eu fiz aqui, ó? Eu tenho que criar o menu transações, certo? Então para mim fazer o menu transações, para mim criar ele, eu faço o quê? Eu dou um select. Olha só, esse nome transação, vocês sabem que existe na nossa tabela de transação, certo? Olha lá, ó. Na nossa estrutura aqui tem o ID transação e o nome transação, correto? Então, ó, nome transação. Da onde vem esse T aqui, gente? Ó? Esse T vem daqui da frente, ó. Mais adiante, por quê? Porque eu faço o quê? Seleciono nome transação, ID transação, from, tab imóveis. Pô, mas tab imóveis não tem nome transação. Tem apenas o ID da transação. Por isso que a gente faz esse select com o inner join, né? O que é o inner? É interno. Join é junção, união. Então faço o quê? Selecione o nome da transação, ID transação da tabela imóveis, unindo internamente com a tabela transação. A tabela transação cria o nome para ela REST. Então, assim, para mim não ter que ficar fazendo isso aqui, gente, ó. Select tab transação ponto transação tab transação ponto ID transação, fica um SQL muito grande, né, porque eu dei um nome grande para minha tabela também. Então eu posso substituir o nome da minha tabela com S, certo? Então eu transformei esse nome aqui, tab transação, em T, certo? Aí eu consigo chamar os campos da minha tabela apenas com t.campo.
né? Tabela.campo. E esse T não é de tabela nesse caso, é de transação, certo? Da tabela transação. Então, select da tabela transação, né? Select T nome transação, T ID transação, from tab imóveis, une, né, os resultados da tabela transação. Por quê? Porque eu preciso pegar o nome também da transação. Eu não vou criar um menu com um ID. Eu vou pegar esse nome através do ID. Fazendo o quê? Olha só. Inner join, tab transação, rest on. Esse on, gente, com o inner join é a mesma coisa que o where. Tá? Então, on, né, quando TID transação, né, da tabela transação, ponto ID transação, for igual a sim. Agora sim, a tabela imóveis, ponto ID transação. Porque na tabela imóveis eu tenho o ID transação. Olha só. Tabela imóveis, eu tenho ID transação. Então, o que ele vai fazer? Ele vai selecionar na tabela transação, certo? O nome e o ID dessa tabela aqui, que tiver contido nessa tabela. Porém, ele vai trazer daqui dessa tabela os dados provenientes quando esse ID aqui, que tiver aqui, conter nessa tabela aqui. Certo? For igual. É o que está escrito aqui, ó. Né? Junte tudo da tabela transação quando a tabela transação, o ID dela for igual ao mesmo ID transação da tabela imóveis. E agrupa tudo por ID da transação, porém da tabela imóveis, né? Porque é onde eu estou selecionando aqui, tá? Tabela imóveis. Certo? Um SQL não é tão simples de se fazer, tá? É um inner join, a gente agrupa e tal, mas também não é tão complicado de se fazer. Fazendo isso, eu já listo as minhas transações, tá? E agrupo elas por ID. Fazendo isso, o que eu estou fazendo? Se lá na tabela de imóveis você cadastrou na transação venda e aluguel, porque na transação você vai cadastrar apenas um tipo de cada, né? Você vai lá cadastrar, o primeiro cadastro é venda, o segundo cadastro é aluguel, o terceiro cadastro temporada, beleza? Mas lá no cadastro de imóveis você vai poder ter várias transações com venda, várias transações com aluguel e tantas outras para temporadas também, né? Então o que eu faço? Se eu não agrupar aqui, ele vai mostrar todo, digamos assim, você tem três casas lá, 3 imóveis à venda. Ele vai trazer a venda 3 vezes, entende? Não é o que eu quero. Ele vai criar 3 menus, né? Por exemplo, assim, ele vai criar aqui venda, aí venda. Não é o que a gente quer. A gente quer que se a palavra for igual, né? Se o ID for igual, ele vai, como eu quero o nome, ele vai juntar o nome que é igual e vai criar apenas um item, porque ele é igual, certo? É isso que o grupo by faz, tá? Fazendo isso, nós já temos as nossas transações, que serão nossos menus, certo? Agora nós vamos listar os submenu, que são os tipos de imóveis, né? Fazendo isso, como? Dando um select também, tá? Esse select aqui é um pouquinho mais complicado, mas vamos lá. Ó, select, aqui ó, mesma coisa, eu substituí o nome da tabela aqui, ó, tab tipo imóvel, tá? Deixa eu ver se está certo, tab tipo imóvel, isso aqui, tá certo? Ó, select, nome tipo, não existe o nome tipo na tabela imóveis, por isso que eu faço o inner join, tá? Eu faço a junção com a tabela imóvel, mas salvo ela como TI, então, tipo, né? Select tipo, nome tipo, tipo ID tipo. Da tabela imóveis, inner join, junta tudo ali, salva como TI. Quando tabela imóveis, tabela tipo, imóvel, no campo ID tipo, for igual a tabela imóveis, ID tipo.
Mesma coisa até aqui com a transação. Mesma lógica, né? Ó, on ID transação igual, mesma coisa. Eu vou pegar o quê? O nome da transação, o nome do tipo do imóvel e o ID. Até aqui, beleza. Agora que vem o porém, a sacada para trazer os tipos corretos, né? Aí eu vou usar esse on, eu já disse na explicação anterior, ele é a mesma coisa que o where, só que ele é usado junto com o inner, né, com o join ali. Então nós vamos fazer aqui, ó, vai selecionar o nome, o tipo, o ID e o tipo da tabela imóveis e vai fazer a junção com o tipo de imóveis. Quando o ID da transação for igual ao ID da transação. Poxa, mas esse ID da transação não existe nessa tabela aqui. Não existe. Existe na tabela imóveis. Não é verdade? Na tabela imóveis existe. Existe tanto o ID tipo quanto o ID transação. Mas como é que eu vou pegar esse ID da transação aqui? Por parâmetro. Ó, eu peguei aqui quando o ID da transação for igual ao parâmetro ID da transação. Eu vou agrupar pelo nome do tipo do imóvel. Tá? O meu principal é o quê? Pegar o nome da transação aqui em cima. Eu quero o nome, não quero o ID. E aqui embaixo eu também não quero o ID. Eu estou trazendo o ID porque eu vou precisar para colocar lá na hora de nos parâmetros da URL para fazer buscar o imóvel correto. Eu não vou trabalhar com o nome lá, vou trabalhar com o ID. Lá, para montar o menu, eu vou trabalhar com o nome. Então eu vou agrupar ele pelo nome, tá? Só que como é que eu vou pegar esse ID aqui? Como é que eu vou pegar esse parâmetro aqui? Eu substituo esse parâmetro no bind value, né? E vocês podem notar aqui, ó, que no meu método listTypes eu também passo um parâmetro. Ele tem que receber um parâmetro. Como é que eu vou fazer isso agora? É simples. Eu vou dar um run, né? Eu vou executar esse método aqui. Quando esse método for executado, eu vou dar um for each nele, tá? Com o for each dele, porque vocês podem ver que eu estou retornando também o ID dele, tá? Eu estou retornando o ID da transação aqui. Então, esse ID da transação aqui vai ser passado aqui. Ele passando aqui, esse segundo select funciona. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então, vamos ver. Tá, dando continuidade aqui, então, ó, nós temos, né, a nossa lista de transações e a nossa lista de tipos de imóveis, né? Agora, aqui no controller, na home controller, porque eu vou mostrar os dados aqui, né? Como já está ali. O que vai acontecer aqui? O que eu fiz aqui? Instanciei um objeto da classe menu. Criei uma variável t e armazenei nessa variável t o meu método lista transações. Lembra que eu falei que eu ia dar um for each no meu resultado lista transações? Pois é, eu criei a variável transações, iniciei ela como nula aqui para não dar problema no início do for each. Peguei o for each, né, dei um for each na variável t e renomeei ela para tr, né, transações. Essa variável transações agora, ela é um array, ela vai receber, tá, o próprio tr aqui, com for each, e o índice nome transação. Quer dizer, cada loop que ele der, ele vai armazenar na sua chave, tá, o nome da transação. Se eu tiver cadastrado lá vendas, aluguel, ele vai cadastrar. O primeiro loop vendas, o segundo loop aluguel. E esse array aqui, ele vai receber um outro array, que vai ser o quê? Vai ser o tipo, né? Eu criei aqui uma chave tipo, que vai receber o meu método listTypes, né? listTypes. Porém, o listTypes precisa do ID da transação, lembra? Aqui, ó, ele precisa do ID da transação para poder comparar aqui, ó, a cláusula where, certo? Então, por isso que eu
que ele vai pegar isso aqui, né? Cada loop desse que ele vai receber aqui, ele está extraindo também, tá? Do meu método lista de transações, o ID, certo? Porque aqui no lista de transações eu estou buscando o ID também. Então, ele vai armazenar aqui na chave tipo, vai armazenar também, né, todos os campos que eu pedi no método lista tipos, que é o que? O nome e o tipo do imóvel, né? O nome do imóvel e o ID, perdão, do imóvel que eu preciso para o URL mais tarde, né? Então ele vai armazenar aqui dentro, certo? E também criei uma terceira chave aqui chamada transação, apenas para pegar o ID da transação que vem aqui, tá? Mas para mim acessar ela diretamente aqui. Então eu criei ela aqui para facilitar. Então é assim, gente, ó, todos esses métodos aqui, ó, esses selects aqui, para a maioria pode ser um select simples, tá? É select from, in a join, where, tá? Simples, mas assim, ó, se a pessoa não entender, não conseguir entrar na cabeça isso aqui, ó, tá? O array, na minha opinião, o array é uma das coisas que o programador PHP tem que saber assim muito. Ele tem que focar, estudar, entender, tem que ter o array na cabeça, tem que visualizar todos os tipos de array, tá? Então, fazendo isso aqui, eu faço o quê? Como eu já criei aqui uma variável data do tipo array, eu crio uma chave para ela, um nome de transações, e armazeno nela todos os resultados dessa variável aqui, certo? Perdão. Para que isso? Para mim poder levar para minha view home os dados e lá eu poder extrair, correto? Então a minha view home já está pronta aqui também, tá? Olha só, eu sempre verifico, aqui eu sempre verifico se a nossa variável, né, está vazia ou não. Se ela for diferente de vazia, então ela faz o for each, né? Para não dar erros se acaso a gente for fazer o teste já com um banco de dados vazio, né? Nesse caso aqui ele já está populado, já fiz umas inserções lá. Então o que eu fiz aqui, ó? Eu peguei, dei um for each no nosso índice transações, que é esse aqui, certo? Que está armazenando esse aqui. Então eu dei um for each nele como chave e armazenei os valores, certo? As minhas chaves aqui, elas serão os meus menus de transação, que tiver na tabela transações. É o resultado do meu list de transações, certo? E os values aqui é o resultado do meu list tipos, certo? Aqui eu criei um LI só para dar uma destacada, né? Peguei o for each, extraí as minhas transações na key e listei a minha key. Dei um segundo for each nos meus values, que estão trazendo meus tipos aqui. Só renomeei ela para tipos, ó. Values tipo. Esse índice tipo é esse índice aqui, certo? Essa chave aqui. Correto? Então ele vai receber o que está armazenado dentro dessa chave aqui, os valores dessa chave aqui. Ó, os valores dessa chave aqui. Então, eu criei um segundo LI, criei um linkzinho aqui, passei a minha base URL aqui, traço meu controller imóveis, meu action listar. Aqui eu estou passando dois parâmetros. Ó, eu estou passando o ID da transação. Por que o ID da transação? Porque lembra que lá eu também criei dentro do values aqui, que nesse caso é o tipo, eu também criei uma chave chamada transação. Olha só, ó, eu criei aqui a chave transação que está trazendo o ID da transação para mim, certo? Então o que eu estou passando aqui? Eu estou passando o primeiro parâmetro, o ID da transação, e o segundo parâmetro é o ID do tipo do imóvel, certo? Aqui eu estou passando então o meu nome do tipo mesmo para montar o submenu, né?
Então, esse aqui é o menu, aqui é o menu e tipos, nome, tipo é o meu submenu, certo? Vamos visualizar ali como é que ficou, ó. Ó, vendas e apartamento, casa e no menu aluguel eu tenho apartamento. Vamos criar aqui, ó, mais um para o aluguel. Vamos abrir aqui. Vamos criar o tipo de imóvel. Vamos ver o que temos aqui de tipo de imóvel. Só casa e apartamento. Tá, vamos botar, vamos alugar uma casa aqui então. Vamos vir em imóveis. Só para ver primeiro aqui, transação. Ó, aluguel é o 2, né? Então vamos vir aqui em imóveis, vamos inserir. Aqui, ó, na transação, o 2 é o aluguel e o 1 é a casa, né? Então vamos botar assim, ó, aluga-se uma linda casa. Vamos executar aqui. Ele salvou no nosso banco. Vamos atualizar a página aqui. Ele apareceu aqui, certo? Ó, no menu, submenus, certo? Se eu vim por um acaso, eu vou alugar uma outra casa, certo? Eu vou alugar uma outra casa. Ele vai criar uma outra casa, um outro submenu casa? Não, porque a gente lá no nosso método list menu, a list tipos, a gente também agrupou pelo nome, como a gente também agrupou o menu, né, a nossa transação. Mas vamos fazer um teste para ver. Vamos inserir aqui de novo. Vamos na transação aluguel. Vamos inserir uma nova casa. E vamos botar aqui, ó. Aluga-se uma casa 2. Né? Então o tipo é casa. O tipo aqui, o 2. O tipo 2, perdão. O tipo 2 é... Deixa eu ver aqui, gente. A transação 1. Transação 2 e vou alugar uma casa. O tipo do imóvel 1 é casa. Vamos executar aqui. Fechou aqui. Beleza. Vamos atualizar aqui. Pronto. Ele não duplicou. Certo? Em nada ele não duplicou. Vamos vender um apartamento? Então, vamos alugar um apartamento? Só para termos certeza. Ó. Transação 1 é venda, 2 é aluguel. Então, transação, eu quero 2 e eu quero no tipo de imóvel, ó, apartamento 2. Então, vai ser 2 e 2 no imóveis, né? Vamos de novo aqui. Vamos inserir, ó, transação 2 é aluguel e eu vou alugar um apartamento, certo? Aluga-se outro apartamento. 02, eu vou botar assim. Vamos testar aqui. Pronto, ele inseriu aqui no banco. Tá para a gente confirmar aqui, ó. Aluga-se outro apartamento. Certo? Porém, ele não duplicou aqui. Ele está agrupadinho. Agora, como é que eu vou fazer para eu clicar aqui em apartamento, por exemplo, e mandar ele chamar a minha view, né? Eu já passei aqui, ó, os dados via URL. Aqui, perdão. Aqui, ó, ele vai para o meu view imóveis, meu action listar, certo? E vai passar aqui o ID da transação e o ID do tipo de imóvel. Por quê? Porque eu quero fazer um select. O select tem que ser feito assim, ó. Quando eu clicar nesse apartamento aqui, vai ter que mostrar para mim todos os apartamentos que eu tenho cadastrados no imóveis, mas apenas aqueles que estão na categoria aluguel. Concorda? Então, por isso que eu estou levando o ID do menu também. Mesma coisa aqui, senão não adiantava select todos from apartamento. Né? Quando o ID do tipo aqui for apartamento. Não, aí vai mostrar apartamento aluguel e apartamento venda. Não, se o cliente clicou no aluguel e clicou em apartamentos, né? Ele vai mostrar, ele tem que mostrar todos os apartamentos que a imobiliária está
está alugando ali, né? Está alugando, não está alugando, está vendendo tudo listado, não. Separadinho. Por isso que eu estou mandando os dois parâmetros ali para poder fazer o select bonitinho, né? Então o que eu fiz aqui, ó? Aqui no meu model, aqui no meu controller imóveis, eu criei o meu controller imóveis aqui, e no meu menu eu criei o meu método aqui, ó, bem curtinho o nome, é só sugestivo, né, gente? A gente não trabalha dessa maneira, só para ficar entendível. Digamos aqui, ó, list imóveis by type by transaction. O que eu fiz aqui? Listar os imóveis por tipo e por transação. Ele recebe dois parâmetros, o ID da transação e o ID do tipo. Esse select, sim, é o mais básico de todos. Select todos from tab imóveis, quando o ID da transação for igual ao parâmetro ID da transação, and o ID tipo for igual ao ID tipo, né? O parâmetro ID tipo. Substituo esse parâmetro aqui no bind value e executo, certo? Está aqui o meu retorno nela tranquilo, né? Simples de fazer. E no meu controller imóveis, porque é para cá, é para esse imóveis que eu vou enviar quando eu clicar no link aqui, ó. Né? Quando eu clicar no submenu, é para imóveis que eu venho, certo? O controller imóveis aqui. E para o meu método, para o meu action listar. Então é o que está acontecendo aqui, ó. Meu controller imóveis, método listar. O meu método listar, como eu estou passando dois parâmetros lá na URL, ele também recebe dois parâmetros aqui. O ID da transação e o ID tipo. O que eu faço aqui? O que eu fiz aqui? Instanciei uma variável imóveis da minha classe menu. Criei uma variável com data, né? Com a chave imóvel e que ela vai receber o quê? O meu método list imóveis by type by transactions. Recebendo, passando os dois parâmetros que ele recebe da URL para poder fazer o select. Fazendo isso, eu mando o meu dados para view imóveis. A minha view imóveis, eu só estou dando um for each nela lá. Ó, a minha view imóveis, eu estou pegando um for each, substituindo o nome dele aqui, e pego o meu imóveis aqui na chave nome imóvel, porque eu estou dando um select em todos lá, e apenas faço o quê? Um BR, uma quebra de linha. Porque aqui, ó, na nossa tabela de imóveis, eu tenho, ó, o nome do imóvel, o campo nome do imóvel. Então é só isso que eu quero mostrar, né? Então eu pego imóveis e nome do campo, nome do imóvel. Vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Vamos atualizar a página. Ó, apartamento, eu clico, tá lá, ó. O ID 1, que é de venda, com o 2, que é o tipo de imóvel que eu cadastrei. Ele tem um ID 2, que foi o segundo ID que eu cadastrei, o ID 2 é o apartamento. Se eu fizer o casa, ele está aqui, vende-se casa, vocês podem ver que ele não traz de tudo, apenas traz o que é relacionado tanto com a transação e com o tipo, né? Porém agora, se eu não me engano, nós temos dois apartamentos cadastrados no aluguel. Olha só, certo? Então ele traz perfeitamente. Show de bola, né? Porém, agora tem um outro negócio que eu quero mostrar para vocês, que teve uns amigos que pediram também, porque assim, aqui eu fiz esse menu numa view, né? Aqui nessa view, mas o interessante é fazer no template, correto? Não importa se o teu template aqui ele é vertical ou horizontal. No meu caso aqui está vertical, então o interessante é não fazer na view. Por que não na view? Porque quando tu clica em outro menu, sumiu aquele teu menu. Então ele tem que estar, não importa quais as views que tu vai navegar, o menu tem que estar disponível, correto? Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos tirar ele daqui e colocar aqui. Como? Simples. Tá? Nós vamos fechar aqui o imóveis, vamos fechar aqui, podemos fechar essa home aqui, podemos fechar o menu. Vamos fazer o que aqui? Nós temos que abrir o nosso core,
e o nosso arquivo controller. No controller tem 3 métodos. O responsável pelo template, pelo carregamento do templates, né, é o load template, certo? Então nós vamos fazer o que aqui? Vamos simplesmente pegar aqui, ó, o nosso home controller aqui, tudo isso aqui, ó, porque é aqui que eu estou dando o for each. Lembra, ó, eu estou instanciando um objeto do meu menu, estou armazenando a listagem dele, o resultado dele nessa variável t, e estou dando um for each nela para poder pegar os meus submenus. Concorda? E por final eu armazeno aqui. Agora eu preciso disso aqui, ó. Então eu posso vir aqui, Ctrl C, e vir aqui no meu controller, jogar aqui dentro do meu controller, tá? E salvar. Feito isso, o que eu vou precisar agora? Eu vou precisar do meu template. Eu tenho que vir aqui na minha view, template, e vou escolher um lugar aqui, ó, aqui já é um menu, ó, adicionar cursos, é esse aqui. Então eu não vou adicionar estilo, tá, gente? Eu vou só fazer rapidinho aqui. Então eu tenho que adicionar o resultado aqui. Qual é o resultado? Como é que eu vou extrair de novo? Mesma coisa, nós já fizemos. Nós podemos vir aqui na nossa view home, ó, e pegar todo esse código PHP aqui, copiar e colar ele aqui dentro, tá? Nós podemos identar o código aqui. Ele está fazendo a mesma coisa que fazia na view. Vamos salvar, vamos atualizar a página aqui. Pronto, ele ficou aqui. Agora nós podemos, eu deixei isso aqui para vocês verem que, como vai funcionar, né? Vocês podem ver agora que nós podemos navegar entre os dados e o menu continua ali, tá? Não tem, né? Ó, aí tu lista lá, vai em aluguel, vai em, ó, tudo funcionando, certo? Então, não é simples, né? Mas, porém, complicadinho se a pessoa também não conseguir entender o array. Vocês puderam ver aqui que, né? A lógica é uma lógica simples, porém, quem não está acostumado a trabalhar com array, passa-se um aperto. Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.